Olá, bom dia. Vamos à nossa aula de Geografia. Sou o professor Everaldo Pimentel. Vamos falar um pouquinho sobre o trabalho e a tecnologia e as mudanças no campo e na cidade. Que mudanças são essas? Principalmente nos meios de transporte e comunicação, tá? Então, é sobre isso que nós vamos estar falando na nossa aula. Às vezes, nossos avós ou as pessoas mais antigas, as mais velhas, da nossa família, elas contam histórias, né, de como era o seu tempo na escola, como eram as aulas, né, como eram os professores, como eles iam para a escola, tá? As brincadeiras. Para se ter ideia, o meu pai ia para a escola a cavalo. Andava aí 15 quilômetros no lombo de um cavalo para chegar à escola. Eu, como professor há mais de 20 anos, nunca vi um aluno meu chegar na escola a cavalo. Eu já trabalhei na escola Visconde do Rio Branco, no Quinto Beck, já trabalhei na escola Amigos do Campo, tá? Trabalhei na Roberto Marinho, trabalhei na Hermínia e nunca vi um aluno ir a cavalo. Então, as coisas mudaram, não mudaram? Eu já vi aluno chegar de bicicleta, a pé, na garupa da moto do pai, no carro com o pai, no ônibus escolar principalmente, mas a cavalo não, nem de charrete. Então mudou e mudou muito, certo? As brincadeiras também mudaram, certo? De vez em quando a gente vê na escola algum grupinho de alunos com bolinhas de gude, a gente vê brincando de amarelinha, que são brincadeiras antigas. A gente não vê brincando de bets, não vê brincando de pena-lata, ciranda, cirandinha também é difícil, e isso aí vai se perdendo ao longo do tempo. Nós vimos na aula de História falando a respeito das tradições orais e a valorização da memória. Lá nós estamos falando da pessoa, né? Do que ela transmite, e aqui nós vamos falar um pouquinho dessas transformações que a sociedade sente. Você já observou que mesmo os nossos pais, às vezes morando na mesma cidade que nós, contam de uma cidade totalmente diferente? Aposto que você, criança, que está vendo esse vídeo, não chegou em Machadinho, não conhece Machadinho como eu conheci, como os nossos pais conheceram. Por quê? Porque há essa transformação ao longo do tempo, certo? Outro tema dentro da nossa apostila, dentro do nosso material que você está pegando agora, fala justamente a respeito dos meios de transporte, da tração animal aos veículos motorizados. Tração animal é o veículo, né, que era movido pela força de um cavalo ou de um boi, né, puxando uma charrete, uma carroça. Então, isso é o tração animal, certo? Então, na apostila, vocês vão ter uma figurinha aí, ó, olha aqui, ó. Dentro dessa figura, eu coloquei aí, olha aí, 7 meios de transportes, certo? E aí deixei uma perguntinha bem assim, você sabe qual elemento é esse? Que elemento? Tá bem assim, ó. Os meios de transporte representados a seguir têm em comum elementos muito importantes. Sem esses elementos, esses meios de transporte não poderiam se locomover. Aí a pergunta é, que elemento é esse? Todos esses 7 elementos, todos esses 7 meios de transporte, que eu coloquei o avião, coloquei um veículo, coloquei uma motocicleta, né, uma charretinha puxada por uma pessoa, um caminhão, uma bicicleta e uma carroça, eles têm o mesmo elemento em comum, certo? E esse elemento em comum, ele foi criado há muito tempo e justamente esse elemento que possibilitou à humanidade um avanço muito grande nos meios de transporte. Você já imaginou uma bicicleta sem esse elemento? Você já descobriu de que elemento eu estou falando? Sim ou não? Pois é, eu estou falando da roda. Observem a imagem que eu mostrei para vocês anteriormente, que todos eles têm roda. O avião tem roda. Ah, mas ele voa, professor. Sim, mas ele tem que pousar. Se ele não tivesse roda, ele não conseguiria levantar voo, porque ele tem que, rodando, a roda ali girando, ele adquire a velocidade para levantar voo.
Já imaginou uma bicicleta sem roda? Seria difícil, não seria? Pois é. Então, é justamente essa roda que vai possibilitar a evolução nos meios de transporte, certo? Os meios de transporte citados, né, são comuns no dia de hoje. Por que são comuns? Porque nós já vimos, né, por exemplo, um avião há 200 anos. Avião há 200 anos carregava 200, 300 pessoas? Não. Helicóptero não tem roda. Não tem. O helicóptero é diferente o mecanismo. Uma carroça de boi tem rodas, né? O caminhão tem rodas, a motocicleta tem rodas, e é justamente que possibilita essa locomoção, certo? Vamos então imaginar como que há 200 anos atrás uma pessoa percorreria a distância entre Machadinho e Ariquemes. Ou era no lombo de um cavalo ou era a pé. Dias e mais dias até chegar. Hoje, muito rápido. A pessoa pega uma motocicleta ou entra num ônibus ou num outro veículo e chega rapidinho a essa distância. Então, o que acontece? A evolução. Isso é que nós chamamos de as mudanças, tanto no campo quanto na cidade. E o que possibilitou então, professor, a utilização de meios de transporte, a evolução? Primeiro, os homens utilizavam os animais para fazer o transporte de cargas, transporte de pessoas, certo? Mas como os animais se ofereceram? Não, o homem domesticou, né? Ele amansou. E essa domesticação ela vai facilitar isso aqui, tá ok? E nós vamos ver que os avanços tecnológicos no meio de transporte e de comunicação mudaram muito. Hoje em dia, a criança, né, a gente pode jogar online, né, com uma pessoa que está lá no Japão, que está lá na Europa, a gente faz um joguinho online ali. Né? Ou então assiste um programa de futebol, um programa jornalístico, um programa esportivo, ou uma partida de futebol que acontece na Europa, está acontecendo lá e a gente está assistindo aqui. Os meios de comunicação evoluíram também, certo? Então, além disso, as novas tecnologias também modificou a nossa forma de aprender. Se não fosse a pandemia, por exemplo, eu não estaria na frente do celular gravando um vídeo para vocês. Essa transmissão que eu estou fazendo aqui, a gente faria ela na sala de aula. Então, isso a tecnologia nos possibilita. Se tivesse essa pandemia acontecido, por exemplo, há 100 anos atrás, era impossível vocês estarem me vendo, ou me ouvindo, me assistindo aqui nesse momento agora, certo? Então a tecnologia ela possibilita essa infinidade de coisas que nós estamos vivenciando nos dias de hoje. O uso da tecnologia mudou também a vida das pessoas, dos trabalhadores, tanto do campo quanto das cidades, certo? Hoje em dia, no campo, por exemplo, nas grandes propriedades, tem um trator ali, que ele tem um computador, né, um GPS, que o camarada que está ali na frente dele entende da tecnologia, né, e simplesmente vai monitorando ali. Então, houve essa transformação. As grandes fábricas, por exemplo, que fabricam automóveis, na última parte aí também de vocês aí, na última parte da apostila, olha aí. Olha a linha de produção. 1958. Olha a linha de produção 2015. Perceberam a diferença? Aqui na de 1958, você vê um monte de pessoas fazendo, né, cada um desenvolve um papel aqui, tá? E na de 2015, 2 trabalhadores montam um veículo, né, com auxílio de robôs, com auxílio de máquinas. Então, a tecnologia ela possibilitou a produção rápida, tá, de equipamentos, de bens de consumo e também diminuiu a oferta de emprego para as pessoas nas fábricas. Então, tem 2 lados. Tem o lado do desemprego, né? Não é desemprego, mas sim da oferta de empregos, e tem o lado da produção com rapidez. Imagine você, né, os 2 cenários aí, certo? Então, espero ter ajudado vocês. Qualquer dúvida, me chamem lá, tá ok?
Valeu!